Davi fez isso tudo para parecer que foi muito horrível saber que Isbaal estava morto. Mas claro, quem foi que se beneficiou mais com a morte de Isbaal? Davi? A Bíblia não o culpa pela morte dele, mas é lógico. Quem mais teria feito isso? Em um ato final medonho para assegurar sua posição como rei de Israel, Davi ordena a execução dos últimos herdeiros do trono restantes, os 7 jovens netos de Saul. Davi os crucificou e os pôs no sol, onde todos morreram. Assim, não haveria mais herdeiros legítimos para reclamar o trono. Davi nunca foi acusado de nenhuma das mortes. Sua permanência no trono está assegurada, mas suas ambições cresceram. Ele quer expandir Israel em um império. Davi chega ao poder porque ele é o cara mais forte do pedaço, ele é o mais ambicioso do pedaço. Ele é um homem que quase não tem limites para conseguir aquilo que é de seu interesse. Então, é uma escalada sangrenta até o poder, e o que acontece depois é um regime sangrento para que se mantenha no poder. A primeira providência de Davi é se livrar de qualquer obrigação. Ele trai os filisteus que o ajudaram a chegar ao poder. Em uma série de batalhas sangrentas, ele os submete. Depois dessa derrota, os soldados filisteus vão lutar no exército de Davi. Eles fornecerão sua arma mais estimada, a biga. A biga dos filisteus na época era levada por 2 cavalos e geralmente comportava 2 homens, o condutor e o arqueiro. O arqueiro devia ser muito habilidoso para lançar flechas com precisão, enquanto passava em superfícies desiguais a até 16 km por hora. A plataforma de madeira era feita em uma forma de um D, com o eixo colocado no meio dela, dando estabilidade e força adicional. Com um exército de 8 a 10 mil soldados, Davi toma a cidade de Jerusalém, onde funda a primeira capital de Israel. Ele olha em volta e vê o quê? O que qualquer rei vê quando está no trono? Ameaças. Ele olha para o leste e, em suas fronteiras, no que hoje chamaríamos de moderno Vale do Jordão ou Rio Jordão, e há 3 estados que oferecem ameaças estratégicas e econômicas: Amon, Moabe e Edom, que é a primeira na lista de Davi. O verdadeiro motivo dele é econômico. Eles têm minas de cobre e ferro maiores em Edom e ela fica no meio do caminho do que chamamos de Estrada do Rei. A Estrada do Rei conecta a Síria ao Egito. Davi quer acesso livre a essa importante rota de comércio, então parte para a tomada à força de Edom. Davi se movimenta bem rápido para pôr Edom entre o cerco israelita, e faz isso com incrível brutalidade. Davi ordena o extermínio total da população masculina edomita. As crianças e as mulheres são vendidas como escravas e o governo é desmantelado. Edom deixa de existir e é anexada por Israel. A carnificina brutal em Edom é uma forte mensagem a qualquer um que pudesse considerar uma retaliação. Mas o derramamento de sangue estava só começando. A seguinte em sua lista era Moabe. Tendo conquistado Edom, destruído sua população e reunido suas fontes de recursos econômicos na tomada da Estrada do Rei, o estado logo ao lado de Edom, o estado de Moabe, agora parecia ser
uma ameaça à manutenção e preservação dessas fontes. É uma velha prática histórica. Uma área que é quase o estado tampão, de repente se torna uma ameaça e tem que ser neutralizada. É a primeira teoria do efeito dominó da história. Davi sabe que Moabe não é uma ameaça militar a Israel porque está no ponto mais distante do Mar Morto. Mas ele não quer arriscar e é implacável mais uma vez. Davi lidera o exército contra Moabe e faz um trabalho bem rápido com ele. Pelos números, isso poderia levar dias. Mas encontramos uma interessante descrição de como ele lidou com isso. Ele derrotou os moabitas e mediou-os com a corda, estendendo-os no chão. E o que a Bíblia diz é que todos os presos em idade militar foram deitados em 3 fileiras. Bem, os soldados ficavam entre 2 fileiras e passavam todos eles na espada. O que significa, essencialmente, que decapitaram os presos. Pela segunda vez, Davi massacra seus vizinhos, impedindo que se virem contra ele. Mas Davi está prestes a enfrentar o oponente mais poderoso de Israel na região. Mas sangue está prestes a ser derramado na Terra Sagrada. History. É por volta de 1000 a.C. E o exército israelita do rei Davi está disposto à guerra. Eles já destruíram os povos Edomita e Moabita. Agora Davi lidera aproximadamente 10.000 soldados para o norte. Tendo conquistado Edom e Moabe, Davi naturalmente vira suas atenções para o último estado restante que disputa com os israelitas os interesses pelo Vale do Jordão. São os Amonitas, cuja capital fica em Rabá, que é a moderna Amã. Amon é o último, mas o mais importante dos 3 estados na fronteira leste que Davi quer conquistar. É o maior concorrente de Israel pela influência na região. Para entender o que aconteceu em Rabá, é preciso entender o contexto político. Os amonitas não eram bobos. Eles viam claramente a expansão dos interesses israelitas para dentro do vale. Houve algumas negociações entre Davi e Amun, o rei de Amon, até Davi falar em um certo incidente diplomático. Nesse ponto, os amonitas entenderam o recado e começaram a procurar aliados em volta. Eles encontraram aliados ao norte na terra de Arã, no que é a Síria hoje. É uma nova força que chegou ao poder sob comando de um líder chamado Hadadezer, que tem suas próprias ambições. Hadadezer não é bobo. Ele procura qualquer pretexto para estender sua influência para o sul em Israel e deter o avanço de Davi. Esse é o pretexto perfeito. Quando Davi sabe que os amonitas foram pedir ajuda a Hadadezer, ele ordena que Joabe leve seu exército a Rabá. E, rapidamente, ele reúne todo o exército, põe o seu conselheiro, Joabe, como encarregado e diz a ele que marche para a capital Rabá, a destrua e derrote os amonitas. Joabe e os israelitas atravessam o rio Jordão sem oposição. Sem outras tropas à vista, Joabe marcha pela planície até a Rabá. O que acontece é que o exército amonita sai de sua cidade e se posiciona em frente a ela com sua infantaria se oferecendo para a batalha. Joabe posiciona seu exército em oposição aos amonitas, mas enquanto os israelitas marcham em direção às muralhas de Rabá, 20.000 arameus os atacam por trás. O que aconteceu foi que os amonitas se tornaram como uma isca para eles. Joabe e o exército israelita agora estão entre a cruz e a espada. Para responder ao ataque dos arameus, Joabe faz algo surpreendente. Ele divide sua força em 2. Então Joabe vira para o seu irmão, que é o segundo no comando, e diz: você reúne um grupo e ataca as muralhas. Eu pego o outro e lido com as bigas. Lembre que Davi tinha à sua disposição vários escravos de estados cananeus e filisteus, cuja especialidade era
infantaria pesada e guerra com bigas. Joabe ordenou que suas tropas de cananeus e filisteus com bigas se virassem e atacassem os arameus que se aproximavam pela planície. O que nós vemos a seguir é um turbilhão de bigas entrando em posição. Enquanto as infantarias lutavam em combate sangrento corpo a corpo. Então essa enorme batalha de bigas é travada na planície aberta. Os arameus levam a pior e começam a fugir. Com as bigas em fuga, Joabe libera sua infantaria. A infantaria amonita agora se mistura à infantaria israelita na frente da cidade, perde a confiança e começa a recuar para dentro da cidade. Assim, a batalha fica praticamente empatada. O sucesso de Joabe com as forças divididas continua sendo uma proeza militar até hoje. Táticos militares modernos sempre ensinam os comandantes a manterem suas forças unidas. Mas isso certamente pôs muito medo em Joabe, porque ele não fez mais nenhum movimento para atacar a capital Rabá. Ele imediatamente pegou a infantaria, pegou as bigas que tinha e se retirou rapidamente, atravessando o Jordão, de volta para Jerusalém, dizendo que aquele não tinha sido um bom dia. Depois da batalha, os arameus recuam para o norte, no que agora é o sul da Síria. Davi não perde tempo. A Bíblia diz que ele ordena que toda Israel se reúna. Quando você ouve essa expressão, toda Israel, ela significa toda a milícia. Provavelmente de 20 a 25 mil homens. Davi leva pessoalmente os israelitas para o norte, passando pela capital Rabá e pelo exército amonita. Ele é um tático esperto, um pouco mais que Joabe. Ele não atravessa o Vale do Jordão, onde Joabe atravessou. O que faz é se mover pelo lado israelita ao longo do Vale do Jordão, usando ele para proteger seu flanco. Davi e os israelitas enfrentam os arameus em algum lugar ao sul de Sucote. Essa fica conhecida como a Batalha de Elam. O que temos que imaginar na Batalha de Elam é que ela foi uma batalha de infantaria e bigas combinadas. Davi se recusa a perder. O rei Davi dos israelitas confirma sua reputação de brutalidade. Suas vítimas agora são os arameus, e eles estão sendo mortos. Não há grandes detalhes na Bíblia, a não ser que uma batalha turbulenta foi travada e muitos dos arameus foram mortos. A prova disso é que o comandante dos arameus foi morto. Isso pode sugerir que eles foram totalmente vencidos. Quando você mata o comandante de um exército antigo que possui bigas, o que significa que ele poderia fugir dali bem rápido se fosse preciso, você fez um trabalho muito bom. Atingidos pelos israelitas uma segunda vez, os arameus recuam para o norte novamente. Davi agora entende que não foi até lá para vencer uma única batalha, que deveria lidar com aquilo enquanto tinha soldados em campo, e assim continua a seguir para o norte. A notícia da derrota dos arameus em Elam se espalha rapidamente pela região. Revoltas se iniciam nos estados que o rei arameu Hadadezer já tinha conquistado. Isso cria um problema para o rei arameu Hadadezer, porque ele não pode fazer um ataque combinado contra Davi antes de amainar essas revoltas.
Ele tem que lidar com os dois ao mesmo tempo. Hadadezer ordena que uma força atrase Davi e os israelitas enquanto ele monta uma campanha para acalmar os revoltosos locais. Nesse ponto, Davi continua seu avanço para o norte e esbarra logo com a retaguarda de Hadadezer. Pela terceira vez em 6 meses, os israelitas lutam contra os poderosos arameus.